Deus temer, canta crente, que está em cima do céu. É o santo verdadeiro, é o santo verdadeiro, meu herói, o meu guerreiro, é o Deus de Israel. Quanto acredita que esse Deus está aqui nessa noite? Diga amém. Deus está aí e você pode sentir. Aleluia. Sua glória envolver este lugar. Entra Agora nessa nuvem, conheça mais deste meu Deus, e a sua vida com certeza irá mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, canta crente. Ele é quem se abaixa para ver a terra. Nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo. Arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir. Operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo e derruba a muralha. Quando ele ordena, até a terra para. Hoje a sua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai, ele vai. Hoje a sua vida ele vai mudar. Ele vai, ele vai. Hoje a sua vida ele vai mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, cante mais uma vez. Ele é quem se abaixa para ver a terra. Nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo. Arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir. Operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, e o inferno treme quando ele fala. Esmaga o inimigo e derruba a muralha. Quando ele ordena, até a terra para. Hoje a sua vida ele vai mudar. Só para quem crê, só Sinta para ele quem crê. aí onde tu estás. Ele vai, ele vai. Hoje a sua vida ele vai mudar. Ele vai, ele vai. Hoje a sua vida ele vai mudar. Só quem crê, diga amém. Só quem crê, dá uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Olha que notinha boa. Você vê esse pum, aí, o que é isso? Pressionou um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Olha, você viu? Essa saiu lá do fundo do baú, porque ele não largava o anjo. Você sabe, Cante? Olha só. Ele muito Que insistiu. mais, igreja? Não sairia Isso é determinação. sem sua bênção nas mãos. Assim na sua vida hoje. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Deus quer abençoar você aqui nessa noite. Levante a sua mão e adore. Declare que você precisa de uma bênção. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso. Posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Só igreja. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Preciso. Só igreja. Levante a sua mão assim.
declare isso. Fala, Senhor, eu não quero mais sair daqui sem sentir a tua presença. Faça disso a sua oração. Faça disso a sua oração nessa noite. Não posso. Não posso. Eu recuso. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Toda a igreja não largava o anjo. Ele muito insistiu. Não largava o anjo. Ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. É assim que Deus vai fazer na tua vida hoje. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Toda a igreja com as palmas. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Você pode dizer amém bem forte para Jesus? Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Glória a Deus. É disso que eu gosto. É isso que eu amo. E é o que eu preciso. Declarar, Senhor, eu não posso ficar sem te sentir. Senhor, eu não posso ficar sem a tua unção sobre mim. Senhor, assim como nós precisamos do oxigênio, precisamos da tua presença. Senhor, sem a tua presença, morremos asfixiados. E Deus está aqui nessa noite para derramar a unção dele sobre você. Deus está aqui nessa noite para derramar a unção dele sobre a tua vida. E ainda nesse ano de 2025, nós estamos no dia 16 de novembro, encerrando o ano de 2025, mas ainda para esse ano, Deus tem vitória para você. Eu quero convidar você que abra sua Bíblia no capítulo 33 do livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33, e convidá-lo para que façamos juntos a meditação nesse texto. É um texto bastante conhecido, clássico também dos amantes da palavra de Deus. Capítulo 33 de Jeremias, versículo de número 1. Glória a Deus. Aí vai dizer assim a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 33, no verso de número 1. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, abre parênteses, o seu nome, fecha parênteses, é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mais uma vez, do versículo 1 ao 3. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, guarde bem isso. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o seu nome é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém, igreja? Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Se puder desocupar as suas mãos, aplauda ele, em nome daquele que vive e reina por todo o seu.
Preciso tomar um pouco d'água, porque depois que começa a falar, aí a gente se distrai e acaba que não tomando água. Amados, é sabido de toda a igreja que nós estamos vivendo um momento muito importante nas nossas vidas. Aliás, esperamos. Aliás, todos os momentos que nós vivemos são momentos importantes, momentos únicos que de repente não sabemos se voltaremos a viver esses momentos, crendo que sim, mas vivendo intensamente em cada momento das nossas vidas. E é assim que eu tenho há alguns anos já colocado no meu coração viver intensamente cada momento. Viver intensamente cada momento. Viver intensamente significa você viver como se fosse pela última vez. E porque aí a gente procura fazer bem feito. Obviamente que com todas as falhas, com todas as imperfeições e limitações, mas deixando a marca. Assim como o apóstolo Paulo, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então nós temos que trazer isso conosco, porque em cima dessa terra só se vive uma vez. Essa vida nós só viveremos uma vez. Obviamente que para nós que estamos em Cristo, e infelizmente eu digo isso com dor no coração, porque existem muitas pessoas que já nem acreditam mais que Jesus vai voltar. Existem no meio cristão pessoas que já não acreditam mais que a igreja vai ser arrebatada, que depois do arrebatamento virá a grande tribulação, e depois da grande tribulação, para nós que estamos em Cristo, nós estaremos gozando com Cristo o milênio. Mas existem muitos crentes que não acreditam mais nisso, mas nós cremos que a qualquer momento Jesus voltará. E os que estão em Cristo, a Bíblia diz, Paulo diz isso, que os que estão em Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Olha que coisa! Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A ressurreição com Cristo é um prêmio pela fé, pela nossa salvação, por aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor. Porque haverá duas ressurreições, e tem muitas pessoas que já nem acreditam nisso. Tem muitas igrejas que nem falam mais da volta de Jesus, e tem algumas pessoas ainda que aconselham você a não falar isso na igreja, porque isso coloca medo no coração das pessoas. Mas a esperança do cristão está não nessa terra, mas está na vida por vir. Porque a mesma Bíblia, o mesmo apóstolo Paulo, ele diz assim: se nós esperássemos em Cristo somente nessa vida, somente para esse tempo, seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas a nossa esperança está em Cristo Jesus, e a nossa pátria não é aqui, é no céu de glória com o Senhor Jesus. E quando nós armamos com esse pensamento, sabemos que a qualquer momento, como o apóstolo Paulo disse isso, o apóstolo Pedro também disse isso, a qualquer momento nós iremos deixar esse tabernáculo. Olha, chama esse corpo físico de tabernáculo. Estaremos deixando esse tabernáculo, mas receberemos de Deus um edifício nos céus. Esse nosso corpo físico, ele vai ser transformado num corpo de glória. Irmãs, não desperte em nós uma curiosidade de estarmos num corpo de glória. Mas existem muitas pessoas que já não acreditam mais nisso, porque os que estão em Cristo, permanecem em Cristo, há o prêmio da vida eterna, corpo glorificado, um novo nome, governando sobre as nações. Já pensou? Aqui talvez não tenha nenhuma casa, né? De repente mora a vida inteira de aluguel,
no reino milenial de Cristo, ministro, governador, junto com Cristo. Você já pensou? Mas existem pessoas que já nem acreditam mais nisso. Mas o cristão que tem essa esperança, ele vive todo momento, a cada momento, como se fosse o último momento, porque ele não sabe a que tempo, a que momento, a que hora, a que dia ele vai deixar esse tabernáculo terreno para habitar com o Senhor nos céus. Eu ministrei aqui na Santa Ceia sobre aquele ladrão. Algumas pessoas falam o bom ladrão, né? O bom ladrão. O único bom ali na cruz era Jesus. Aquele ladrão não era bom, o outro também não era bom. E alguma assim, o bom ladrão, você viu? O bom ladrão, não. O único bom ali era o Senhor Jesus, que não cometeu pecado nenhum, na sua boca não se achou engano, e estava lá crucificado no meio de dois ladrões. Sabe por que Jesus estava no meio? Para que todos olhassem e falassem assim: esse do meio é o pior. Já ouviu aquela expressão? Mas fulano tem que estar no meio, né? Se tem uma confusão lá, se tem um diz que me diz que lá, fulano estava no meio. Por quê? O meio, a posição do meio, de uma forma negativa, é sempre o pior. Eu lembro, meus pais tiveram 6 filhos, dos quais restam 4. 2 partiram para a eternidade. Mas quando dava confusão, a minha mãe olhava assim: o Tiano tinha que estar no meio. A minha avó, nossa, eu era freguês de carteirinha, porque ela tinha umas unhas compridas, sabe? Ela falava assim: Salustiano, você tome cuidado, porque é o escorpião. Ela pegava assim, com aquela unha: você tem que estar no meio, né, Salustiano? Porque o meio é caracterizado assim de uma forma negativa, sempre de o pior. E Jesus foi crucificado no meio de 2 salteadores, entre o ladrão da direita, entre o ladrão da esquerda. Jesus foi tão bom, ele é tão bom, que no último momento ele salvou ainda um dos ladrões. Mas por que ele não salvou outro? Porque o outro não quis. Porque a salvação é para quem crê e não para quem quer. E Jesus fez essa obra maravilhosa. E ele falou ainda para aquele ladrão, falou assim: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E é para esse paraíso que eu e você iremos, quando deixarmos esse tabernáculo terreno. Então viva intensamente, deixa a sua marca, que as pessoas que passarem por aqui vejam que existem marcas sua como homem de Deus, como mulher de Deus, porque a Bíblia diz que a memória do justo não será apagada. Então, deixa a sua marca, viva intensamente, como se fosse a sua última vez. E eu tenho certeza que quando nós nos armamos com esse pensamento, nós fazemos o melhor, fazemos para Deus, fazemos com excelência. Fazer para Deus significa servir aos irmãos. Está gasto? Deixe-se gastar mais ainda, porque a obra de Deus é isso, é nós nos debruçarmos, é nós nos esmerarmos em fazer o melhor para Deus. E quando nós fazemos o melhor para os nossos irmãos, nós estamos fazendo o melhor para Deus. Mas é fácil falar, né? Falar da vida cristã é uma coisa, agora viver intensamente a vida cristã é um caminho totalmente distante do que se fala. Eu olho isso no livro do profeta Jeremias, porque Deus tinha umas maneiras assim peculiar para falar com o profeta Jeremias. Deus falava com ele e ele entendia que era o Senhor que falava com ele. No início do seu ministério, quando Deus chamou ele, disse assim: antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei por profeta para as nações. Aí Jeremias olha e fala, ele vai recuar, né? Ele vai recuar. Ele diz: ó Senhor, eu
não sei falar porque eu ainda sou uma criança. E o Senhor disse para ele: não diga que eu sou uma criança, porque tudo o que eu te mandar, tu dirás, e aonde eu te enviar, tu irás. Deus não deu uma opção para o profeta: você vai e faz se você quiser. Não. O chamado, a vocação de Deus não nos dá opção. Ele nos chama, Ele nos convoca e espera que nós reajamos ou respondamos satisfatoriamente. O outro cidadão que nós vemos, inclusive nosso irmão presbítero Rogério escreveu um belíssimo livro, é o de Jonas. Todos nós temos algo de Jonas em nós, e todos nós temos uma Nínive para pregar. Só que, assim como Jonas, nós muitas das vezes relutamos quando o Senhor nos manda: vai a Nínive e prega a palavra. Diz que em 40 dias Nínive será subvertida, e a Bíblia vai dizer que Jonas se levantou, mas não para executar aquilo que Deus o mandava executar, simplesmente para fugir da presença do Senhor. Aí tem uma pergunta: e alguém consegue fugir da presença de Deus? Claro que não. Então nós vemos assim que todas as vezes, e eu tenho a pleníssima certeza, e como que eu sei que é Deus me chamando para uma obra específica? Quando eu reluto em aceitar essa obra específica. Então quando você: mas eu não tenho capacidade. Homens como Moisés, o Senhor disse para ele: olha, Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo lá no Egito, tenho ouvido o seu clamor e tenho descido para livrá-los, e para isso, Moisés, eu designei você. Eu não conheço um homem que, ao ser chamado, aceitou de pronto, a não ser o publicano Mateus. Quando o Senhor chamou Pedro, Pedro falou: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou homem pecador. Pedro não se achava digno. Isaías, quando o Senhor chamou ele falou: olha, eu sou um homem que habito no meio de lábios impuros, e também eu sou o homem de impuros lábios. Então cada uma dessas personagens tinha suas escusas para não fazer o que Deus mandava. Agora, quando o Senhor Jesus passou ali na alfândega e viu um homem, um publicano, chamado Mateus, e disse assim para ele: vem, segue-me. Isso nós estudamos hoje na escola bíblica dominical. E Mateus imediatamente se levantou e passou a seguir a Jesus. Se transformou num evangelista tremendo ali para o povo judeu, e foi uma bênção. Mas a pergunta que não quer calar: como que eu sei se a chamada de Deus na minha vida, essa chamada específica, foi realmente Deus que me chamou? Porque às vezes pode ser o homem. Mas você fala bem, então o pastor viu você falando bem, você se portando legal, você é uma pessoa que sabe se comunicar, então o pastor achou graça em você. Mas como saber se a minha chamada foi diretamente vocacionada por Deus? Pela sua relutância. Porque ninguém, em seu juízo perfeito, quando é chamado para uma obra específica, opa, deixa comigo. Não, porque sobre nós paira o peso enorme da responsabilidade de nós falarmos, de nós tratarmos das coisas de Deus. E isso, ou seja, as coisas de Deus, elas nos dão temor, porque nós não vamos fazer para o homem, nós não vamos falar de coisas de homens, mas nós vamos falar das coisas de Deus para os homens. Nós vamos falar para os homens, mas a palavra, as coisas de Deus. E quando nós falamos as coisas de Deus, na presença de Deus, o Deus da palavra se manifesta e faz o milagre. Olha que importância, olha que responsabilidade. Eu vi isso na vida do profeta Elias. Capítulo 17
ele está lá profetizando para o reino de Israel. Na vida de Acabe, no seu reinado, ele diz assim, ó: segundo as minhas palavras, perante o Senhor, em cuja presença estou, não haverá nem chuva e nem orvalho. Segundo, ele não falou a palavra de Deus, segundo as minhas palavras. Quando ele acabou de profetizar, e você vê assim que Elias, ele estava, ninguém conhecia o profeta. Ele entrou de uma maneira, digamos assim, abrupta na história dos profetas, e do mesmo jeito que ele entrou, ele saiu. Do mesmo jeito que Deus o inseriu, o Senhor o afastou. Falou: olha, assim diz o Senhor, em cuja presença estou, que nesses tempos não haverá nem orvalho nem chuva, senão segundo as minhas palavras. Depois, no próximo versículo, isso no capítulo 17 do 1 Reis, você ouve Deus falando com ele. E depois veio a minha palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e esconde-te de fronte do Jordão, e você vai beber da água do ribeiro de Querite, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E o profeta foi em direção daquilo que Deus mandou, e ali o Senhor o alimentava 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. Passado esse período, Deus vai e fala para o profeta: agora vai e apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a face da terra. Já 3 anos e 6 meses havia se passado. O apóstolo Tiago, ele fala sobre isso, que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões que nós, e orou para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses o céu se cerrou e não deu chuva sobre a terra. E depois ele orando novamente, e veio a chuva. Mas você observa que Elias era um camarada que, quando ele falava com o Senhor, na presença de Deus, o Senhor vai honrar ele, porque ele disse assim: segundo as minhas palavras. E aí Deus cerrou os céus, não choveu. Mas no capítulo 18 você observa que Deus falou para ele, falou: agora apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a face da terra. E vai Elias apresentar-se perante Acabe. Ele sabia que Acabe já estava percorrendo todos os cantos atrás do profeta, e se algum lugar onde o profeta passasse, o rei passasse, e as pessoas tivessem, na visão do rei Acabe, escondido Elias, ele ia passar fio da espada aquela família, aquela cidade, porque estavam conspirando contra o rei para proteger o profeta Elias. E aí, mas ele se apresentou, e quando ele se apresentou, ele trouxe o povo para a consciência, dizendo assim: ó, vocês têm que decidir o que vocês querem. Vocês precisam escolher de que lado vocês estão. Ou vocês estão do lado de Baal, ou vocês estão do lado de Jeová. Se Baal é Deus, então sigam-o. Mas se o Deus de Israel é Deus, então sirva-o. Rompa com o baalismo. E depois que ele trouxe essa conscientização, essa escolha para o povo, no sentido de quem eles deveriam servir, aí ele desafia os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Azerá. Fala: traga-me 2 bezerros, façam assim, 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 e vocês vão clamar, vocês vão partir os bezerros, vai colocar no altar tudo bonitinho, tudo certinho, mas vocês não vão meter fogo, e vocês vão clamar ao Deus de vocês, e eu vou fazer a mesma coisa e vou clamar ao meu Deus. Então o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Você observa que Elias fez tudo certinho, deu a prioridade para que os profetas clamassem primeiro, porque ele disse assim: vocês são em maior número, então vocês precisam de clamar com mais veemência. E assim eles fizeram, muito tempo clamando, orando, se perfuraram com lancetas e fizeram tudo o que os irmãos se imaginarem, até quebraram o altar, e não houve resposta nenhuma. Baal não respondeu. Passado o período dos profetas de Baal, Elias, a primeira coisa que ele faz, ele conserta o altar que estava quebrado e tudo mais, manda trazer as pedras que simbolizam as 12 tribos de Israel, e
põe lá o seu sacrifício, manda vir alguns cântaros de água, encharca o holocausto, de maneira que a água escorria em toda a pequena vala que ele fez em volta do altar. E depois que ele fez tudo isso, ele clamou a Deus. Ele fez uma oração dizendo: Senhor, essa oração que eu estou fazendo não é um mero exibicionismo, não, porque a Ti seja toda a glória, trazendo para os dias atuais as palavras que provavelmente o profeta Elias dizia. Mas essa oração que eu estou fazendo, Pai, é para que o Senhor se manifeste, ó Deus Jeová, para que esse povo conheçam ao Senhor. Olha só, Elias, ele se colocou numa posição como mensageiro de Deus, representante de Deus. E existem muitas pessoas aí fora nos dias atuais que até ouviram falar do Deus que eu e você servimos, mas ainda não conhecem. E precisamos orar: Deus, manifesta o teu poder para que o meu vizinho, para que pessoas da minha família, para que lá no meu trabalho, para que no meu bairro, para que aonde estejam, eles conheçam que o Senhor existe e manifesta o teu poder. Essa era a oração do profeta Elias. Senhor, que o Senhor manifeste, e eles saibam de duas coisas: primeiro, que não há Deus em Israel a não ser o Senhor, e segundo, que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra eu tenho feito todas essas coisas. Irmãos, Deus respondeu a oração do profeta com fogo e consumiu todo o holocausto. As pessoas viram realmente o Deus de Elias é o Deus de Israel, é o Deus forte e poderoso. E outras coisas que eles viram, que Elias era um homem de Deus. As pessoas conseguem ver Deus na sua vida. E como verão? Através dos sinais, porque nós temos as nossas credenciais. Jesus falou isso em Marcos capítulo 16: e estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expelirão demônios, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome, quando você falar algo, você pode chegar no ambiente, o ambiente pode estar um caos, mas quando você falar assim: olha, porque Deus me trouxe aqui para dizer assim, 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 e aquilo que você falou, na direção de Deus, as coisas vão acontecer, porque você tem credencial de homem de Deus e mulher de Deus. E Elias fez tudo isso em nome do Deus Jeová. O fogo consumiu, todo mundo começou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E agora faltava uma coisa: e a chuva? Qual é o movimento? 3 anos e meio ainda não chovia. Elias orou, choveu o fogo do céu. Elias orou, os pessoal viram lá que tal, mas faltava alguma coisa. O principal ainda não estava acontecendo: a chuva. Precisava chover. Não adianta todo o movimento, mas a vida conjugal não muda. Mas pula, sapateia e dá o reteté, mas não há transformação. Peraí. Mas eu estou na igreja, e Deus vai fazer. Antes de o Senhor impactar, Ele vai impactar em mim primeiro. As pessoas precisam ver Deus na minha vida. E o profeta orou, Deus mandou fogo e fez aquela oração bonita, mas ainda o gado lá no pasto estava morrendo. Pessoas estavam sem alimento, porque 3 anos e meio não chovia. E aí chega: tá bom, profeta, parabéns, eu vi Deus na sua vida, mas cadê a chuva? O que nós vamos fazer? Aí o profeta entra e chega para o seu moço e fala assim: olha, fale para Acabe, olha só, fale para Acabe comer e beber, porque eu já estou ouvindo o ruído de uma grande chuva. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele vê o que o mundo não vê, ele ouve o que o mundo não ouve, ele fala o que o mundo precisa ouvir. Precisamos, irmãos, precisamos nos posicionar, precisamos nos colocar na direção de Deus. Era isso que Jonas não estava querendo fazer, mas Jonas estava agindo de forma premeditada. Ele sabia qual é o resultado que ia ocorrer quando ele fosse em Nínive e profetizasse. E o que Jonas não queria era que Deus desse o resultado que ele esperava, mas não aceitava. Eu conheço meu Deus, eu conheço o Deus de Israel. Esse Deus que está me mandando aí para Nínive, eu vou, Deus me conhece, sabe que eu trago uma palavra dura mesmo, mas já pensou, se eu chegar em Nínive e eu pregar para aqueles mais de 120 mil habitantes, eles se converterem, aquilo que Deus falou que ia fazer, Deus não vai fazer. E quer saber uma coisa? Que não se levante nenhum profeta lá em Nínive, que Deus mate tudo mesmo.
Mas aí Deus criou algumas situações. Perceba isso, que existem situações nas nossas vidas que não vêm para nos matar, vêm para nos despertar, para nos trazer de volta ao centro da vontade de Deus. E foi o que o Senhor fez com Jonas, trouxe ele no centro da vontade, deu para ele uma segunda oportunidade. Quando ele clamou, Deus deu ordem ao peixe que vomitasse Jonas na praia. E aí o Senhor veio e fala para Jonas: vai à grande cidade de Nínive e prega a ela aquela mensagem que eu te dei. Não vai mudar nada. E Jonas vai. Alguma coisa vai acontecer. E Elias fez todo aquele movimento, mas ainda não havia chuva. E aí ele profetizou, ele disse assim: olha, vai, fala para Acabe comer e beber, se apressa, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma grande chuva. E aí eu chego para os irmãos nesse texto. O que Elias foi fazer? Enquanto Acabe foi comer e beber, porque o profeta falou que havia ruído de uma grande chuva, no capítulo 17, no versículo 1, Elias profetizou: segundo a minha palavra não haverá chuva, e nem orvalho sobre a face da terra. Acabe falou: esse cara é louco, esse cara é maluco. 3 anos e meio depois, a visão de Acabe em relação ao profeta mudou. Eu não sei como que está a sua vida. Eu não sei se as pessoas conseguem te ver como homem de Deus, como mulher de Deus, como jovem de Deus, porque eu passei por isso. Ministério desacreditado, não por todos, mas por alguns. Mas isso é fato, porque nem todo mundo tem que acreditar no meu testemunho. Quando elas não conseguem acreditar naquilo que eu estou falando, acreditem pelo modo que eu estou vivendo. E de manhã nós estávamos aqui conversando com alguns irmãos. Eu digo assim: a mensagem que eu prego aqui no púlpito, sorrindo, nem que seja chorando, eu tenho que sustentar lá fora. Não existe 2 salustrianos, uma mensagem no altar e uma outra vida lá fora. Não, a mensagem que eu prego aqui, chorando, muitas das vezes eu tenho que continuar chorando, mas que a minha vida, ela fale mais alto do que a mensagem que eu prego. Essa é a vida do profeta. Só que nesta vida do profeta, nesta vida profética, nesse ministério profético, é fato, ninguém na sua totalidade de repente vai aceitar o seu testemunho. Ih, pastor Salu, misericórdia, deixa ele que fique com a igrejinha dele lá, deixa ele que fique com o jeitão dele de pregar lá. Mas isso é fato, isso é normal. E aí, durante 3 anos, o rei Acabe, ele não aceitava o testemunho de Elias, chamava Elias de maluco, de louco. Tinha umas vestes todas esquisitas, veste de pelo de camelo, um cinto em torno do lombo, e é um cara totalmente diferente da sua época, se vestia totalmente diferente aos costumes da sua época. E o rei Acabe não aceitava. Só que 3 anos e meio depois, aí o profeta volta para esse mesmo rei, fala: olha, diz para o rei subir, comer e beber, porque há ruído de uma grande chuva. Escute, eu não estou vendo, eu estou ouvindo. Ninguém estava ouvindo. 3 anos e meio não chovia, ninguém estava ouvindo. Fala assim para o rei Acabe comer e beber, porque há ruído de uma grande chuva. Há 3 anos e meio atrás, o rei Acabe falou: pronto, já veio esse maluco de novo falando besteira. Mas dessa vez não, o rei aceitou o testemunho, aceitou a profecia do profeta Elias. Ele correu comemorar, porque o profeta falou que vai chover. Olha, irmão, quem se encarrega de dar legalidade, de confirmar o seu ministério é Deus. E muitas das vezes nós paramos com o nosso ministério profético, nós paramos com o nosso ministério de louvor, nós paramos com o nosso ministério de visita, porque alguém foi usado pelo diabo e rejeitou o seu ministério. E Deus diz assim: não te preocupes com isso, porque ainda vou mostrar que sou Deus na sua vida. Acabou. O profeta Elias, ele passou 2 vezes por isso. A primeira vez foi lá em Zarefate, ou Sarepta de Sidom. Jesus deu testemunho desse fato, falou que tinha muitas viúvas lá em Zarefate nos dias do profeta Elias, mas a nenhuma delas foi o profeta Elias enviado, a não ser em Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Você olha a vida dessa mulher, você fala: pô, essa mulher é uma mulher de fé mesmo. E realmente, ela estava lá na porta da cidade,
Talvez na sua conjectura ele ia dizer assim: nossa, vou chegar lá em Zarefate, lá tem muitas mulheres ricas, muitas viúvas aí que os seus maridos deixaram elas muito bem, com seus benefícios, com as suas aposentadorias. Eu vou chegar lá, agora eu vou estar com meu burrinho na sombra. E às vezes nós projetamos algo para as nossas vidas que a realidade é bem diferente daquilo que nós pensamos. E muitas das vezes nós nos frustramos porque nós pensamos assim: ah, eu achava que servir a Deus era assim, 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 mas agora eu vejo que é diferente. Ah, eu não sei se eu quero isso para a minha vida. Só que hoje também nós estávamos falando sobre isso na escola bíblica dominical. Abriu-se um parêntese que nós começamos a trazer para as nossas vidas o chamado de Mateus. E aí muitas pessoas falam: ah, eu não quero, eu não faço, eu não posso, porque acham que tem opção. Mas no curso de teologia que nós estamos ministrando aqui às segundas-feiras, que foi falado sobre a terceira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e um dos assuntos que Paulo, ele abre o leque mesmo para os coríntios, ele fala assim: olha, pelo amor de Deus, vocês não rejeitem a graça de Deus. Quando eu digo não para as coisas de Deus, eu estou rejeitando a graça de Deus, porque Filipenses capítulo 2 versículo 13, o mesmo Paulo fala assim, que é Deus que opera em vós, tanto querer quanto efetuar. E quando o Senhor nos escolheu, desde o ventre da nossa mãe, desde o ventre nós somos escolhidos. Se nós estamos aqui, a primeira escolha foi de Deus em nós. Falou: opa, estou separando esse aqui, opa, estou separando essa aqui, para uma obra dentro do ministério. Agora quando eu falo assim: ah, eu não quero, ah, eu não vou, eu não sei, não, aí eu estou rejeitando a graça de Deus. E olha, irmãos, rejeitar a graça de Deus, o tempo vai passando, a graça ela vai diminuindo, presbítero Rogério. É como um fogo, é como um fogo. A graça de Deus em nós é como um fogo. Se aquele fogo não for alimentado, ele vai diminuindo, ele vai diminuindo, ele vai se apagando, daqui a pouco extinguiu-se a graça de Deus. Aí a pessoa não tem ânimo para fazer mais nada, não tem ânimo para orar, não tem ânimo mais para buscar Deus, não tem ânimo para ler a Bíblia, não tem ânimo, mas por quê? Porque ela perdeu a graça de Deus. Então, mesmo na sua pouca força, se o pavio está fumegando, creia que Deus vai incendiar esse pavio. A graça vai voltar a sobressair sobre a sua vida. E aí você vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Deus me chamou para fazer o que eu preciso fazer. E aí você observa isso, que o profeta, ele começou a ver essa circunstância, e agora eu chego aqui, na vida do profeta Jeremias. Porque a vida do profeta Elias todos nós sabemos, né? Depois que ele falou para o rei Acabe aquilo ali, enquanto o rei Acabe foi comer e beber, ele foi para o monte. Escute, irmãos, ele foi para o monte, ele profetizou, e agora ele foi para o monte, e ele foi clamar a Deus, ele foi buscar a presença de Deus, porque olha, Senhor, o Senhor se manifestou, trouxe fogo, o Senhor mostrou para esse povo que era comigo, agora o Senhor me trouxe aqui em Zarefate, e eu profetizei alimento na vida dessa mulher viúva, que eu, ela e seu filho nós íamos comer, e as coisas não iam, ninguém ia perecer. Por quê? Porque no tempo certo o Senhor vai dar chuva sobre a face da terra. E ela fez exatamente o que eu mandei, o que o Senhor me orientou. Ela fez o bolo primeiro para mim, depois ela fez para ela e para o filho dela. Ela acreditou que eu sou teu servo, e muitos dias comemos e bebemos e nada nos faltou. Mas aquela mulher ainda olhava, ela viu o profeta Elias diferente. Ela falava: olha, tudo isso está acontecendo, esse homem está residindo aqui, mas será que ele é homem de Deus mesmo? Eu não sei o que Elias fazia, mas aquela mulher, ela tinha algum quê ainda que não trazia inteiramente que Elias era um profeta, um homem de Deus. E aí, não que Deus mandou a enfermidade, mas Deus permitiu. Olha só, Deus permitiu. Quando o filho adoeceu, a ponto de vir a óbito, aquela mulher imediatamente veio questionar o profeta: que é isso que fizeste? Vieste aqui para matar o meu filho? O Senhor veio trazer juízo para minha casa? Trazer à tona os meus pecados para que meu filho viesse morrer?
E Deus agora vai trabalhar nas duas pontas da linha, na vida da mulher e na vida do profeta. Porque o profeta, espiritualmente falando, ele estava em alta. Mas lembra, ele era um homem cheio de sentimentos. O profeta Elias, eles falavam meio duro, tanto é que Deus tratou com ele lá no Ribeiro de Querido, para mostrar para ele que, olha, até nas pequenas coisas eu trabalho. E outra, você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala, porque aquilo que você fala para a sociedade, isso vai recair sobre você também, porque é poder nas suas palavras. Se pediu chuva, aguenta a lama. Mas se pediu para não chover, aguenta a seca. Não vá murmurar. E o Senhor trabalhando nas duas pontas. Aí o profeta, mas dá Mical teu filho, traga aqui para mim. Pega o menino, e agora ele vai orar a Deus. Mas como ele estava em alta, espiritualmente falando, Deus honrando ele com todas as palavras que ele estava falando, e agora ele chega com Deus de qualquer maneira. Ó Deus, até esta viúva com quem eu moro molestaste matando teu filho, e o menino morto. É como se Deus olhasse para Elias e falasse: ah, cabra, vou mostrar para você quem é que é o dono do milagre. Eu tenho te usado até agora para glorificar o meu nome, mas eu sou Deus e não sou homem. Tenha temor quando você se dirige ao teu Deus. Ó Deus, até essa viúva com quem eu moro molestaste matando seu filho, e o menino morto. Aí ele vai e se lança sobre o menino, e o menino morto. Deus mostrando para ele que para falar com Deus tem que ter reverência. Aí quando ele se lança sobre o menino não revive, porque Deus está mostrando para o profeta que não é ritualismo que vai fazer o milagre. Não, o fato de eu pegar a Bíblia, de eu ir para a igreja, de eu ir para o monte orar, que vai trazer o milagre. O que vai trazer o milagre é a minha reverência, a minha humildade e a dependência de Deus. Aí Elias se prostra sobre a criança, fala: oh Deus, tem misericórdia e traz essa criança de volta à vida. E Deus ressuscitou o menino. Deus ressuscitou o menino. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Deus ressuscitou o menino. Elias pega o menino, chama a mulher e fala: ó, vem cá, toma o teu filho vive. A mulher falou: olha, glória a Deus por isso. Agora eu sei que o Senhor é homem de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. O profeta acho que olhou e falou: agora? Então tem momentos que Deus cria uma determinada situação para que o nosso ministério profético do louvor, enfim, aonde o Senhor nos chamou, ele possa ser confirmado. Então Deus diz para você: não desanime, fique tranquilo, porque Deus vai confirmar seu ministério. Capítulo 33 de Jeremias, a gente vê que Deus não aceitou o não para um chamado profético. Ah, Senhor, eu sou uma criança. E Deus falou: não diga que você é uma criança, porque onde eu te mandar tu irás, e o que eu mandar você falar, você vai dizer. Aí você pega o capítulo 33, você vê Deus desafiando o profeta. Presta atenção, a vida cristã é uma vida de desafios, e Deus nunca nos desafia no sentido de que nós sejamos perdedores, porque se nós recuarmos, se nós fracassarmos, subentende-se que o reino das trevas ganhou. Então nós temos que tomar posse do reino à força. O reino de Deus é tomado à força. Ah, mas agora ele vai parar. Ah, isso que aconteceu com ele, agora ele vai desistir. Desistir nada, irmão, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que é poderoso para me dar a vitória. Aqui no capítulo 33, você observa o seguinte: ó, e veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, segunda vez. Porque a primeira vez que veio a palavra, quando é esse contexto, a primeira vez que veio a palavra, Jeremias estava preso. Deus chama Jeremias, ele está lá no cárcere, ele está lá na prisão, no capítulo 32. Então, para você entender esse capítulo 33, não vai dar muito tempo, para você entender o capítulo 33, você tem que voltar lá no capítulo 32, porque é uma sequência. O capítulo 32, Deus fala com Jeremias de uma maneira para confortar ele, para consolar ele. Mas pastor, confortar do que no capítulo 32? Confortar da injustiça que ele está sofrendo.
É como se Deus olhasse para ele lá no capítulo 32 e falasse assim: Jeremias, eu sei porque você está aí, eu sei porque você está preso, porque fizeram injustiça contra você. E por que fizeram injustiça? Quando você lê o capítulo 32, olha só, não precisa nem abrir a sua Bíblia, mas eu vou citar para você. Se tem uma coisa que o diabo ele vai pegar a mim e a você, ele pode até, entre aspas, obter êxito, é na minha fidelidade, na sua fidelidade e na nossa coragem em fazer a obra de Deus. Foi assim com Daniel. Então, se quer ver o diabo pegar em você, continue na sua sinceridade, continue na sua fidelidade, continue na sua constância, e aí ele pode ter algum êxito contra você, mas temporariamente. Olha só o capítulo 32. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Cercava, porém, então o exército do rei da Babilônia a Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado, ou seja, estava preso no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Jeremias estava preso. Aí, mas a pergunta é: mas por que Jeremias estava preso? Um homem tão bom, um homem que faz a obra de Deus, um homem que fala da palavra de Deus, por que Jeremias estava preso? Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: por que profetizas tu? Olha só, o rei Zedequias fala para ele: por que profetizas tu, dizendo: assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade nas mãos do rei de Babilônia, e ele a tomará, e Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus? Ou seja, Jeremias falou: rei, todo respeito ao seu ministério, ao seu reinado, mas Deus me trouxe para falar para você que o rei Nabucodonosor está vindo aí. É uma sentença dada por Deus. O rei Nabucodonosor é um instrumento de Deus para corrigir o povo por N coisas ruins que o povo tem feito, e convém tanto você, rei, quanto o povo se submeter ao jugo do rei Nabucodonosor. Então a palavra de Deus, quando eu e você pregamos, guarde bem isso, porque injustiças nós vamos sofrer enquanto nós estivermos nesse mundo, porque esse mundo jaz do maligno. Só que a palavra de Deus, ela vai causar uma reação nas pessoas, sejam boas ou não, porque nem todos vão aceitar a palavra que você pregou. Então a palavra que você pregou, ela vai trazer uma reação na vida das pessoas, e vai te trazer consequências, boas ou não. Foi isso que aconteceu com Jeremias. Então no capítulo 32, Deus vem e fala com ele na prisão, quando muitos irmãos de Jeremias, muitos amigos de Jeremias, muitos irmãos da congregação de Jeremias não foram visitar Jeremias. Ele estava sozinho na prisão, mas Deus falou: Jeremias, fique tranquilo, eu estou com você, eu e você somos a maioria, porque você foi preso injustamente, porque você não reteu a minha palavra, você não reteve a minha palavra, você continuou firme pregando a minha palavra, e o rei se irou contra você e cometeu essa injustiça, te colocando na prisão. Então a primeira vez, no capítulo 32, que Jeremias recebe uma palavra, Deus falando: olha, eu estou consolando, estou confortando, fortalecendo você da injustiça do rei. Mas no capítulo 32 ainda, Deus fala com Jeremias para confortar ele dos abusos como que eu posso dizer, o que eu coloquei aqui, que o Senhor, uma forma de confortar Jeremias dos abusos oportunistas de pessoas que Jeremias conhecia. Porque veja bem, quando ele estava preso, ninguém ia visitar, mas um dos seus parentes dizia assim: eu vou lá fazer uma visita para Jeremias. O seu primo ia fazer uma visita para ele, e Deus chega para o profeta e fala assim: ó, está vindo um parente seu aí, um filho do teu tio está vindo te visitar, mas não pensa porque ele te ama que ele está vindo te visitar. Ele vai propor algo para você, para tentar te ludibriar, para tentar te fazer passar de bobo. Ele vai vender para você umas terras, e essas terras já estão condenadas, essas terras já estão dadas nas mãos dos caldeus, e ele vai oferecer essas terras para você, vai colocar algumas palavras como se você estivesse fazendo o melhor negócio do mundo. Ele vai estar vindo aí, e algumas pessoas, elas se aproximam não com o propósito de amar,
não com o propósito de caminhar junto, mas para extrair aquilo que você tem, e sofre as consequências em relação a isso. Então Deus fala para Jeremias: mas eu estou te confortando, quando o teu parente chegar até você e oferecer essas terras como se fosse o melhor negócio do mundo, obviamente com seus olhos carnais, com a sua mente humana, você vai falar: o cara está querendo passar a perna em mim. Mas eu digo para você, Jeremias, compra essas terras, porque eu estou nesse negócio. Realmente essas terras estão dadas nas mãos dos caldeus, porém ainda passados 70 anos vai haver plantações, muitos vão comprar terra, muitos vão construir, e vai ser uma bênção para essa nação. O que Jeremias estava fazendo, talvez ele mesmo não ia usufruir, mas é o que nós precisamos entender, que o que nós fazemos não é para nós, nós estamos entesourando para os nossos filhos e os nossos netos. O nosso tempo vai passar, mas Deus prometeu que a nossa descendência será poderosa na terra. Ainda que algumas pessoas tentaram te prejudicar, ainda que algumas pessoas tentaram paralisar você, ainda que algumas pessoas tentaram prender você, você plante, você compre, você invista, porque aquilo que você não usufruir aqui, os seus usufruirão, mas na eternidade, no reino milenial com Cristo, todos nós usufruiremos, porque existem bênçãos que não é para essa vida, é para a vida futura. Então guarde bem. Então no capítulo 32, você vê Deus confortando Jeremias. Algumas pessoas vão se aproximar de você, vão querer tirar tudo que você tem, vão querer descartar você, vão querer passar perna em você, mas fique tranquilo, eu estou nesse negócio. Não olhe para eles, olhe para mim, porque é de mim que vem o socorro. E no capítulo 33, é como se Deus olhasse para Jeremias e falasse assim: tudo bem, você vai comprar essas terras, porque Jeremias foi falar com Deus, fala: Deus, eu comprei as terras, conforme o Senhor falou, selei, atestei, fiz os trâmites legais, conforme manda a justiça. Só que eu tenho ouvido meu parente, ele saiu daqui zombando de mim, ele falou: nossa, não falei para você que Jeremias era tapado? Quantas vezes você fez negócio e você ouve, tem coisas que Deus nem deixa a gente ouvir, tem coisas que entristece tanto a gente, quando a gente vê Deus fazendo uma limpa, porque eu venho aqui falar para os irmãos, e o Espírito Santo tem confortado meu coração. O Senhor falou assim: é eu que estou fazendo a limpa. Eu falei: Deus, mas como assim? Porque se você ouvisse o que falar de você, você não tem estrutura para aguentar, você não teria estrutura para aguentar. Então eu nem permiti que chegasse até você. E aí Jeremias, quando ele fez todos aqueles trâmites lá, ele ouviu o parente dele falar assim: eu não falei para você que Jeremias já era tapado? Falei para você, rapaz. Ele com essa panca dele de ser homem de Deus, aí comprou as terras aí, daqui a pouco virar os caldeus, vai levar todo mundo embora, Jeremias vai ficar aí a ver navios. E eu fiz isso porque o Senhor mandou, porque se o Senhor não mandasse eu não ia fazer. Deus falou: Jeremias, fique tranquilo, eu mandei você fazer. Realmente essa terra está dada nas mãos dos caldeus, mas eles vão possuir a terra, vão morar nela, vão levar todos os povos aqui para a Babilônia, mas fique tranquilo, passados 70 anos eu vou trazer o meu povo de volta para esse lugar. Vão plantar, vão comprar, vão casar, vão dar os filhos em casamento. No lugar de tristeza, no lugar de luto, vai haver só alegria. Aguenta aí, 70 anos é o meu tempo para essa nação. Jeremias acreditou. E aí Deus, no versículo 27 do capítulo 32, faz uma pergunta, porque tem hora que a gente hesita mesmo, às vezes a luta é tanto que a gente acaba hesitando, e Deus olha para Jeremias: espera um pouquinho, seria alguma coisa impossível para mim? A minha mão está encurtada que eu não posso fazer essas coisas? Aí vem no capítulo 33, no versículo 3, se você quer ver um milagre, e se você acredita, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pastor, aonde que o pastor quer chegar nessa mensagem? Que nessa noite Deus tem para você duas mensagens. A primeira é de conforto, consolo, proteção. Essa é a primeira mensagem no capítulo 32. E no capítulo 33, o Espírito de Deus, eu não tenho dúvidas nenhuma que se eu estou aqui nessa noite é pelo Espírito de Deus, porque se fosse por mim eu nem aqui estaria, se fosse por mim nem vivo eu estaria, mas se eu estou aqui nessa noite é porque o Espírito de Deus me trouxe aqui para convocar você no capítulo 33, aceitar um desafio. Quer ver o milagre? Quer ver as coisas acontecer? Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus tem a resposta, é isso que o Senhor está falando para você. Ele tem a resposta para o que você precisa, e tem coisas inéditas, boas da parte de Deus vindo para você. Só quem crê levanta a mão, só quem crê diga amém, só quem crê diga graças a Deus, só quem crê aplaude o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Essa é a palavra de Deus. Coloque-se de pé.